Vamos falar um pouco sobre o plano astral, o que a gente encontra lá realmente, como é isso, né. Eu tinha prometido desde o último vídeo. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de projeção astral ou projeção extrafísica, em continuação ao ao último vídeo que eu falei sobre o universo, nossa posição em todo esse cosmos, considerando inclusive apenas a nossa galáxia, né. E eu comentei sobre, eh, pessoas, né, algumas pessoas, né, o Charlie Kirk, o o rapaz que cometeu, né, aquela infâmia contra ele, os comentários de algumas pessoas, e nós vamos discutir também, num vídeo sobre religião e espiritualidade, tudo é narrativa, a responsabilidade sobre as narrativas, tá. Mas nesse primeiro momento, para esclarecer algumas questões, pelo fato de haver correntes, sistemas, né, vamos falar assim, que inventaram o astral, né. Cada um acha que pode criar para si um universo paralelo. Inclusive, essa ideia de universo paralelo, dimensão, é tudo muito junto e misturado dentro de ficção científica, entretenimento, dentro de teoria de conspiração, física quântica. Então, desde a ciência até religiões ou sistemas, né, de estudo, filosofias, espiritualistas, esse termo astral, dimensão, universo paralelo, é tudo muito confuso. Ou seja, nós estamos no século XXI, né, se a gente começar a contar a partir daquele zero, mas o ser humano na Terra já tem muito mais do que 21 séculos. A gente pode dizer que tem mais de 5 milênios, 6 milênios, até mais, se a gente considerar civilização egípcia, civilização ária, civilização, babilônica, da Suméria. Então o ser humano na Terra e não tem muita diferença não, gente. Vocês acham que porque hoje a gente tem este tipo de tecnologia, que nós somos, assim, únicos e privilegiados, né. Inclusive a nossa tecnologia, ela está muito em função de conforto, né. Não é uma coisa, assim, para construir, de engenharia. A engenharia e a agricultura se vale um pouco dessa tecnologia, considerando que ainda tem muitos lugares e muitos tipos de plantação que se usa mão humana, principalmente para colheita, a plantação de arroz, tanto para plantar quanto para colher. Então, não é que a gente esteja atrasado por causa disso. O nosso atraso é em termos de mentalidade, de compreensão de nós mesmos, que não sabemos quase nada. Especula-se muito, mas com muita censura e controle é impossível chegar num acordo de alguma coisa, ou fazer uma experiência real, né, porque vai mexer com sistemas, com paradigma, definindo o ser humano, definindo sua função aqui, né, "O que eu estou fazendo aqui? O que que é isso, vida, existência? Tem uma só existência? A gente, morre junto com o corpo, não tem continuidade nenhuma?" E essas pessoas que nascem privilegiadas? Né, privilegiadas de um cérebro privilegiado, de uma alma privilegiada, porque já nascem, tocando, já nascem com conceitos matemáticos, físicos, como se fosse uma continuidade da última vida. Como é que é isso, né? Que onde que a gente pode investigar isso?
E mesmo que a gente investigue, aí tem, assim, uns 10 sistemas que vão contrariar o que a gente investiga, pergunta e traz. Por quê? Porque não interessa. Imagina, se você considerar, né, a questão da encarnação como uma tentativa até de saber o que estamos fazendo aqui e quem somos nós, só investigando a encarnação a gente vai ter que ir para outros planos, certo? Devido metafísicos, transdimensionais, energéticos, né. Qual o termo que a gente vai usar para isso? Físico não é, né. Então por isso que eu digo, provar com a ciência empírica, materialista, paranormalidade, espiritismo com a sua mediunidade, saída para outros planos de consciência, continuidade de vida. A ciência não cabe a ela, não cabe esse objeto. Porque para eu fazer ciência, primeiro ponto é eu definir o objeto do meu estudo. Definir. A biologia, ela define a vida física, né. Então é biologia, estudo da vida física. Então estudando o nosso corpo biológico, ele é um dos mais complexos, tá. Porque a gente tem o mineral, que aí vai para outro campo, mas vamos pegar só a vida, né. Os micróbios, os vermes, as plantas, né. Musgo já é bem interessante, né. As algas, tem muitas fungos, isso está dentro da vida, biologia. Quando eu vejo a transformação química, já estou numa bioquímica. Tem bio, mas tem química. Eu tenho a biofísica e eu tenho a biofísico-química, porque existe a físico-química. Então, como eu tenho todos esses ramos e que não conversam entre si, que é a coisa mais difícil no planeta, né, considerando os países, que não são todos, que realmente produzem conhecimento e tentam produzir ciência, não pense que são todos, é menos da metade. Eu diria que é um quarto, se for isso. Porque tem os que produzem, os que copiam e os que nem isso fazem. Então, produção de conhecimento a gente tem em alguns países europeus, com mais, dedicação. Aqui nas Américas, pode-se dizer Canadá, Estados Unidos, e deu. O resto para baixo tudo cópia. Não há uma produção, há questionamentos, né, e colocações ideológicas. Ciência com ideologia, então, é mais podre do que ciência limitada, como a gente tem pela nossa condição, né, que o observador vai, de certa forma, influenciar a própria pesquisa. Não é só aquele princípio da quântica, de que eu só consigo ver o elétron porque o observador observa, então ele se precipita, ele se colapsa, que é um princípio que vem desde o século XIX com Planck, e aí por exemplo: "Ah, não acredito nisso", gente, isso é agora, é uma nata de pessoas que consegue pensar junto com a física quântica, mas tem que trazer a física quântica como teoria conspiratória, como filosofia, ou mesmo como espiritualidade e terapia. Cura quântica, astrologia quântica, reiki quântico. Esse quântico não diz nada, é um adjetivo vazio, né. Então, nós temos que perceber que há muito mais ignorância do que conhecimento e sabedoria, então, a gente deixa pra lá. O Oriente não se preocupa em provar nada disso, que é metafísico, mas transcendente, cientificamente. Como se chama
né, como se enquadra a medicina chinesa, por exemplo? Ela é quântica? Ela é espiritual? Ela é física como a nossa? E é na China, no Japão, na Coreia, até na Tailândia, que se usa uma medicina e cura-se mesmo, né, muito mais do que a indústria farmacêutica, e essa medicina lida com meridianos de energia. Mas não estou falando de espiritualidade propriamente dito. Se você for ver o livro do Imperador Amarelo, ele está falando ainda da questão física, emocional e mental. Emocional, nós percebemos nossas emoções, elas não são físicas, mas atingem o nosso físico, elas são um subproduto de nossas ideias, de nossas interações ideológicas com o mundo, das nossas narrativas. Então, o nosso mental produz emoções, estão interligados, não sentimentos, sentimentos são de outra natureza, que é outra confusão que se faz até hoje, mesmo aqui, né, no Ocidente. Então, as minhas emoções, com os meus pensamentos, com as minhas crenças e o corpo físico é considerado dentro da medicina chinesa, que é, né, pelo Oriente espalhada, né, da China aos países, né, que tem aquele tronco, né, de ideogramas que lidam com outro tipo de linguagem, eles curam através de acupuntura, são agulhas que tocam em pontos sensíveis, através de fogo, né, uma erva, que é a moxa, né, esquentando os pontos, através de pressões, né, eu posso fazer pressões, né, para ativar e etcétera, e mais as artes marciais, alongamentos e tal. Então isso tudo cura. Não vai entrar a indústria farmacêutica de sola ali, que nem vai entrar. Mas essa indústria farmacêutica que é, né, o cerne dela é europeu e americano, influencia todo mundo para cá, né, para o ocidente. E não adianta ir para o xamanismo, não adianta fazer cura com homeopatia, aromaterapia, fitoterapia, porque é tudo considerado animismo, não científico, e o floral e a homeopatia, eu poderia até dar um desconto, que a cabeça do cientista não consegue entender. Mas os óleos essenciais e as ervas e as plantas, um cientista, um biólogo, né, um farmacêutico não entender, não aceitar, porque assim, o sistema de saúde praticamente não usa. Você tem ervas que sedam, que acalmam. Passiflora, derivada, né, da flor do maracujá, da planta do maracujá. Você tem a valeriana, você tem mulungu, extremamente forte até. Você tem beladona, em determinadas doses. Então, essas ervas, elas acalmam, sedam, dependendo da quantidade. Então, se você pega a erva, faz uma tintura e determina as gotas, a quantidade, a pessoa vai acalmar. Veja, até 1960, 70, isso ainda era muito comum. O que que aconteceu? Aconteceu que a indústria farmacêutica entrou de sola, comprando governos, eh, pagando políticos para se impor e proibir, demonizando as ervas. Poderia se colocar apenas na mão do médico, mas não. O médico ficou comprado pelo lado farmacêutico, que eles chamam de científico, que são drogas derivadas de petróleo ou drogas feitas em laboratório, né, estudados a partir do quê? Do nada? Não, a partir
da erva. Se eu observo que aquela planta, né, eu vejo a cadeia, os princípios ativos, e daqueles princípios ativos eu posso reproduzi-los em laboratório, eu crio uma droga sintética a partir de uma droga natural, passo a vender a sintética, vai ser mais barato, e não é o que acontece também. Ainda tem isso. Promessa de que o industrial, o farmacêutico seria mais barato para todos, e a gente vê exatamente o contrário. Se a gente tomar um chá, sai muito mais barato, se a gente fizer uma aromaterapia, sai muito mais barato. Os espíritos em volta. E esse plano, né, um pouco além do físico, como isso entra, né, porque a medicina chinesa, né, oriental, ela lida com isso, mas não para conhecimento, como filosofia e espiritualidade para contato, pelo contrário, é uma espiritualidade vertical, onde é você ascendendo, se purificando, se limpando e em silêncio, vamos dizer, encontro todo o criador, no máximo. Não é sempre assim, nem todos são teístas. Pelo contrário, esses que não são teístas seriam materialistas ou, não digo nem materialistas, porque eles não lidam somente com a matéria. Eh, Dentro da linha indiana é o Advaita Vedanta, que acredita num princípio único, uma consciência única em todo o universo e tudo é um, sem nome, sem forma, mas há um princípio extrafísico muito, né, longe de nós, mas que nós participamos disso enquanto consciência. Em outros, você teria, intermediários até Deus. Na Índia tem muitos deuses até, eu já falei disso, mas que são arquétipos, né. E é uma continuidade de um ser humano primitivo, que precisa de cultuar algo aqui fisicamente, personificando, né, humanizando ideias, arquétipos, trazendo, né, uma forma, desenhando uma forma, concebendo uma forma, para adorar e pedir favores. Proteção, saúde, prosperidade, amor, casamento, trabalho. Então eu entro em contato com essa energia para me promover algo, mas ela está personificada, então ela tem forma. Isso é mais velho que o mundo. E não há diferença no que fazemos hoje com todo o desenvolvimento, o conhecimento e a tecnologia e o que se fazia há milênios atrás. Se os templos eram na natureza, nem todos eram na natureza. Alguns foram construídos. Nós temos pirâmides, nós temos, construções em pedra, muito antigas, para cultos. E tem os que cultuavam diretamente na natureza, fazendo círculos, que são os Stonehenges, né, que tem mais de 8.000 anos. Então, veja quanto tempo estamos por aqui, repetindo, brigando, discutindo se o Deus é Odin, se o Deus é Brahma, se o Deus é Alá, se o Deus é Javé, se o Deus é Jesus Cristo, que esse nunca se afirmou assim dessa maneira, né, ou temos que lidar com o conceito de Deus, tá. E a gente vai ver isso esmiuçadamente em religião e espiritualidade. Mas por que eu trago isso? Porque o espiritismo, que era uma tentativa de fazer um estudo científico, materialista até, e Allan Kardec, começou isso na França para examinar fenômenos. Que tipos de fenômenos? Fenômenos, que eles chamavam de extrafísicos, né, sobrenatural, que era as mesinhas girantes, os
é como se fosse uma feira de fenômenos. Começaram na Inglaterra, depois se espalharam, casas assombradas, vozes, aparições, só que tinha muito, inclusive o próprio Kardec concluiu, muito fake. As pessoas estavam precisando, era um movimento de compensação e oposição ao materialismo crescente do século XIX. O século XIX é materialista em ciência, né, é materialista socialmente, com o positivismo, e depois do positivismo, Marx bebe nesse positivismo e cria um marxismo, nem marxismo ele criou, ele comunismo, uma ideia comunista, né, o um movimento trabalhista, operário, que foi no início era isso, sempre foi só isso, mas, em que não haja Deus, a religião não entrasse, porque a religião justificava que aquele indivíduo era pobre, trabalhava e sofria porque Deus assim o quis, e que ele ganharia com isso o paraíso. E com isso realmente havia diversos abusos, não estou dizendo que não havia, e aí ele condenou a religião como o ópio do povo. Então esta é a matriz, né, materialista, materialismo histórico, a história determina o homem, Darwin vai dizer que não há criacionismo, que ninguém criou nada e que simplesmente todas as coisas que são vivas, né, não as plantas ele não mexeu com isso, não dá para ele fazer que a planta saiu da sopa, mas os animais todos surgiram do tal da tal sopa borbulhante, fervente, protozoário, depois células e tal, aquela história evolucionista. Só que isso também é uma interpretação do que ele falou, porque um dia eu vou trazer para vocês esse texto e mostrar que a ideia de Darwin era completamente diferente da que se propagou ideologicamente, com interesses escusos, para, afirmar um materialismo e ir contra um criacionismo, né. Porque a Europa já não era criacionista e ao contrário de que os Estados Unidos, que já estava crescendo em conhecimento, era criacionista. Tinha uma corrente muito mais forte, né, que havia criação. Havia uma consciência criadora que tinha criado, que está dentro do cerne das religiões sistematizadas por livro, cultuadas em templos, que é o monoteísmo. Existe um Deus criador que criou todas as coisas, né, não importa o nome. Mas esse Deus também é personificado. Então, tanto ele é personificado, né, embora não se possa fazer imagem. Por que que não se pode fazer imagem? Porque ela vai mudar ao longo do tempo, porque eu preciso de identificação. Então, eu não tenho mais essa imagem e tenho um substituto, aquele que é o mensageiro, o avatar daquele Deus, que no caso é Moisés, Abraão primeiro, depois Moisés, que é uma diferença descomunal entre Abraão e Moisés, mas tudo bem, seria quase o mesmo. Maomé, que é um líder, né, guerreiro, 600 anos depois de Cristo, né, depois de toda essa história, que para unir tribos também cria, escolhe, né, um Deus que ele diz que é o mesmo de Abraão, mas que a gente vê que não é bem assim, né, é o mesmo e não é, tem inclusive outro nome, tem outro livro, ele escreve outro livro. Neste livro existe um tanto do que tem na Torá, ou seja, na Bíblia judaica e na Bíblia cristã, considera Jesus um profeta, ou seja, ele está pegando de 2 monoteísmo e fazendo um terceiro. Aí você fala assim: "Meu Deus do céu, se eu tenho 3 monoteísmos, eu já não tenho o mesmo Deus, a mesma situação", mas o ser humano realmente consegue fazer uma salada e provar essa salada sofística e perpetuá-la, sempre de uma maneira
limitada, mas violenta, com coerção, normatização, proibições, doutrinas, catecismos e etc. E aí o espiritismo viria para libertar. Por que libertar? Porque vamos pensar com a nossa cabeça, vamos examinar o que que é isso, né. Tem realmente fantasma? Tem vida, né, depois da morte, que não seja paraíso nem inferno? Porque o paraíso não, eu sei que eu não alcanço. O inferno também nem quero estar lá. Então o que que é isso que está rondando por aqui, que se comunica? Se comunica? Nós temos essa comunicação? Realmente é real? Então eu sempre trago como exemplos a experiência da EQM, que é muito mais autêntica do que realmente as mesinhas que cobravam, médiuns querendo ganhar dinheiro, querendo não só dinheiro, mas com prestígio, que fala com os mortos, que traz mensagem dos mortos. E assim, nesse fenômeno, ignora-se um dado muito importante, que é o que eu quero trazer, que chama-se reencarnação. Para o espiritismo naquele momento, para a pesquisa de Kardec naquele momento, por isso que eu vejo que o espiritismo ainda traz muito ranço nesse sentido, a reencarnação é quase impossível de você considerar. Porque se um espírito, o Kardec, mandou perguntas para médiums, e esses médiuns iam contatar então esses espíritos iluminados. Iluminados? Segundo que critério? Quem realmente falou, ou quem falou com Kardec ou respondeu a Kardec? Está na hora de se fazer uma revisão, porque século XIX já passou, gente. E o espiritismo continua no ranço do século XIX, mas só colocando coisas como salada, sem questionar. A teosofia veio trazendo uma outra versão. Aí chega no Brasil, junta pé com cré. O espiritismo, que era para ser uma ciência, vira uma religião que é incompleta, que não dá conta, que não responde igual, porque ela, para ser aceita, ela tem que abarcar o monoteísmo, ela tem que se moldar ao monoteísmo católico, né, cristão, para ser aceita, mais ou menos. Então, é um sistema, tanto é que tem Evangelho segundo Jesus Cristo, ou segundo o Espiritismo, né? E esse Evangelho segundo o Espiritismo, não teve um espírito, não teve um que respondeu a Kardec para dizer assim: "Foi deturpado aí. Ah, faltou o evangelho do fulano. Ah, não, mas tinha isso, tinha aquilo". Por quê? Na época, Kardec não teve acesso a isso, nem ninguém que lhe perguntou tinha acesso aos tais manuscritos que estavam, escondidos. Foi descoberto em 1945, mas havia alguns na biblioteca, de Berlim, de um mosteiro em Berlim, já descoberto em 1760 e alguma coisa, não me lembro agora, mas ali pelo século XVIII, meados do século XVIII, que já davam conta de textos muito antigos que tinham sido escondidos, proibidos, censurados, porque traziam outras versões do que aquela versão bonitinha, arrumadinha, porque assim, 3 evangelhos, um reflete no outro, parece cópia, só mudando as ordens. Isso é muito humano, gente. Isso é muito humano no sentido de formatação. Precisamos de 4 evangelhos, por quê? Porque esses 4 evangelhos vão fazer o eco com isso aqui, que está nessa parte antiga, e esse vai representar o que Isaías fala, que é o leão, esse vai representar o boi, o touro, esse vai sabe, é montagem de doutores em narrativas espiritualistas, sentados sem ter mais nada para fazer, uma vida inteira montando sistemas. E vai daí uma distância quilométrica para o real.
Então, quando vem hoje uma ideologia dizendo assim: "Você vive numa ilusão", não é porque o mundo físico que a gente está aqui, né, esse computador, esses livros, a sala e tal, sejam ilusórios. É a minha narrativa sobre tudo isso, é a minha visão que passa por uma linguagem que não dá conta de nada, completamente nublada, eivada de ideologias e crenças, com medo de desobedecer ou querendo afirmar, com outras necessidades, se assim a gente pode dizer, né, a necessidade da vaidade, a necessidade do poder, a necessidade do controle, são essas necessidades humanas para mentir, para torcer, para inventar o que eu não sei. Estou para ver um texto que diga: "Até o momento sabemos isso, não sabemos isso, isso, isso". Deus me livre. A academia te mata se você faz isso. A minha primeira dissertação, ela foi bem questionada. Eu mexi um pouco com o sistema acadêmico, porque eu não concluí. Eu abri para 6 linhas de pesquisas possíveis, porque eu trabalhei com narrativa, e eu não fechei. Ao comparar uma narrativa histórica, que seria pseudo-objetiva, verdadeira e real, com a narrativa ficcional da literatura, que seria pseudamente uma invenção, uma ilusão, eu percebi que a literatura dava muito mais conta do real vivido do que a história oficial. Longe desse revisionismo idiota que está aí, tá. Não era isso que eu estava questionando. Eu estava questionando que a estrutura narrativa, né, de um texto, de outro texto, de outro texto, uns se aproximavam muito mais de uma experiência empírica, davam conta de um real, de uma vivência histórica, né, que se deu no passado, e a outra mentia, escondia, tirava, então ela ficava capenga. Mas uma era considerada oficial quando agradava ao poder, e a outra era considerada, então, uma invenção. Cansei de escutar pessoas dizerem: "Não leio literatura nem romance, porque é tudo invenção". E eu dou risada, porque a história é muito mais invenção do que vocês possam imaginar. E o texto bíblico, idem. Há histórias, há provérbios, há situações ali terríveis na Bíblia, em que, como não tem cronologia, como pode ser histórico aquilo? E é um texto sem cronologia, mas que aponta para relações com civilizações e acordos que, ao não colocar a data e o nome, né, do rei ou do faraó, alguns são citados, assim, confusamente, eu não posso averiguar, atestar. Esperto quem montou esse texto, que montou como uma espécie de alegoria histórica, para unir um povo, mas não para ser modelo no mundo. E não teve um espírito para contar para nenhum médium, para contar para Allan Kardec isto que eu estou falando para vocês. E que não era difícil de se perceber naquela época não, bastava ser verdadeiro e sincero, mas não era. Ao adentrar aqui, uma terra Brasilis, cheia de magias, né, magia, xamanismo do índio, as magias, né, a religião de matriz africana que é totalmente ligada à natureza, né, então tem seres, tem muito mais coisa, né, transcendente, mas tem muita magia, né, trabalha com muita magia. Trabalha com cura também, mas com magia. E aí o espiritismo chega aqui e cria uma religião monoteísta, cópia, com a única diferença: eu falo com os mortos.
Então, sua avó morreu, "Ah, sua avó morreu há muito tempo, tá. Eu vou conversar com ela". Então, nessa estrutura que eu digo, não conhece o plano astral. Quanto tempo fica uma alma, vamos usar essa palavra, né, um ser, que teve uma vida aqui, vamos dizer, dar um exemplo do meu avô, 62 anos, né, 62 anos aqui, tinha vindo de Portugal, veio fazer a vida aqui no Brasil, com 18 anos, né, não foi escravagista nem nada, né, pelo contrário, era contador, professor, e aí morre com 62 anos de um AVC e vai para lá. Quem? O meu avô? Não, aquele ser, aquela alma, com essa experiência que teve aqui. Metade em Portugal, não chega nem a ser metade, uma parte em Portugal, outra parte aqui. Mas ele, e já deve ter, para nascer em Portugal, deve ter nascido em outro lugar. E pode ter nascido com outro gênero, ou homem ou mulher, que é outra coisa que hoje está tudo confuso, que não se pode falar, porque está legislado, né, politicamente, com controles, mas a alma, ela não tem sexo, porque a sexualidade é do corpo, não da alma. O desejo é da alma, de prazer. Isso são 2 coisas diferentes. Eu tenho desejos. Desejo de quê? De prazer. Que tipo de prazer? Orgástico, dopaminérgico, que a gente conta aqui. E lá? Não se fala dopaminérgico, não se fala, orgástico. Os prazeres das pessoas no astral, que ainda continuam querendo, são prazeres de expansão. Expande, não contrai. Porque a maioria desses seres estão em contração de dor, de sofrimento. Por terem errado, por terem feito isso, aquilo e tal, porque existe princípio e lei, ordem em todo o universo. Então, assim, desde que a Terra começou a pensar em algum sistema, não matarás. Não roubarás. Acho que o não matarás ainda foi o mandamento mais falado, desde primórdios dos tempos, e o menos cumprido pelo ser humano. Pode crer. O primeiro gene está lá para não matar, nem o bichinho para comer, né. Já tem plantas, já tem outras coisas. Vamos dizer que no primeiro Gênesis, Deus era vegano, ou vegetariano, se vocês quiserem, né, porque o veganismo é uma ideia política, está muito ideologizada, né, que você pode usar, eh, de outra maneira, né, essa interação com os animais, ou até com as plantas. Mas no segundo Gênesis, Deus já ficou carnívoro, bastante. O mesmo, né, que dizem. Eu acho que são 2, mas as pessoas querem afirmar que foi o mesmo. É claro que não. Inclusive, a a discussão entre 2 irmãos, que acabou em morte, né, um final trágico entre Caim e Abel, foi porque ele preferiu a carne do que a verdura. Complicado isso. Ah, não pode ler assim. Não tem como não ler. Não tem como inventar nada ali. Ah, porque era primitivo. Deus era primitivo? Então, nesse astral, qual é a ideia de Deus? Nessa comunicação espírita, que é Deus? Jesus Cristo? Allan Kardec é um avatar de revelação? Quer dizer, é muita manipulação de grandeza, de poder, de à toa. As pessoas não vão chegar em lugar nenhum com isso. E se é?
aqui é físico, né, isso aqui a gente não tem dúvida. Bateu aqui, é físico, você topa na cadeira, dói, é físico, né, tá batendo na cadeira. Não adianta você dizer que são os elétrons, que na verdade você não encostou na cadeira, porque se eu não tivesse encostado na cadeira e não tivesse batido, eu não teria machucado a minha mão, ou aquele chute que você dá na cadeira, que pega bem no seu mindinho, no pé, ele não é uma ilusão. Porque eu não preciso de conhecimento para sentir dor. A criança quando cai, né, ela está sentindo dor, machucou, porque ela entrou em contato com o chão, porque ela encontrou uma bolada, bateu na cabeça, a bola não fica, né, assim, essa abstração também da física que o pessoal coloca, né, em alguns vídeos fantasiosos de entretenimento usando a física quântica, são tolos para provar que a realidade é uma ilusão, a realidade não é uma ilusão. O universo, com todas as suas estrelas, com todas as suas galáxias, e os quasares, e os buracos negros, e isso e aquilo, não é uma ilusão. A nossa interpretação disso tudo, a nossa visão, quanto eu não consigo alcançar, ela é ilusória, ou incompleta, ou falsa, mas tentando chegar em algum lugar, a mesma coisa do plano astral. Se eu não tenho experiência como a EQM dá, EQM você sai do corpo por um acidente, por um erro médico. Sim, erro médico acontece. Uma cirurgia, né, mal feita, um descuido. Então, acidente, erro médico e provocado. Envenenamentos, overdoses, né, não intencionais e os assassinatos. São momentos em que você não esperava. Claro que também você pode ter uma EQM, mas aí não é uma EQM. Quando a morte morrida, a pessoa está em estado terminal e passa, passou. Passa, passou. Não volta para contar. Mas há os que vão e voltam. E as experiências coincidem em alguns pontos, não agora que a gente tem uma rede em que há uma tendência a pessoa escutar e fazer um eco. Mas até antes de ter estes canais contando essas histórias, que havia pouco acesso, inclusive, a livros que algumas pessoas, faziam alguns relatos desse tipo, elas eram mais autênticas do que essas que a gente vê hoje. Principalmente por causa do filtro. O filtro internet e o filtro da religião, geralmente espírita ou a religião científica, que é da sci-fi dos extraterrestres, né. E se eu mal dou conta da Terra, eu já estou inventando extraterrestre, porque eu preciso de respostas, soluções, e é muito mais fácil eu inventar qualquer coisa que, não vai ter prova, mas também não tem prova de Deus, então tanto faz A como B e C, então tudo nada tem prova, então eu vou inventar que Jesus Cristo é extraterrestre, que existe uma nave, que a gente veio de outro planeta, a gente não veio da sopa, mas a gente veio do planeta, um planeta que estava, eh, decadente, um planeta que estava explodindo, porque usaram a mesma bomba que está feita aqui, que a gente ficou na escuridão, agora descobrimos de novo a bomba, então não adianta, né. E porque lá se fazia guerra, e agora aqui a gente faz guerra, então ele está repetindo. Não tem aprendizado aí, né. Ah, bom, aqui tem outros planetas aqui nesse sistema, então não é possível que eles sejam vazios, que não tem um extraterrestre que veio, antigamente tinha, né, o pessoal falava que era de Júpiter, que era marciano, o de Marte, mercuriano, venusiano, jupiteriano, tal, parava por aí, ninguém falava de Netuno, Urano e Plutão, né, e é muito longe. E como não tinha, dentro dos estudos de astronomia, astrologia ou astrofísica, até o século XIX não tinha, Netuno, Urano
e Plutão ia até Saturno. Tinha os saturnianos, planeta kármico, né, Netuno, não estou dizendo, né, que não seja um planeta kármico, né, resta saber o que que é isso, né. Não adianta você botar um rótulo no planeta, e aí briga, o espírita bota assim: "Planeta kármico", aí vem o cientista com seu telescópio astrofísico e diz: "Apenas um planeta gasoso". Veja, defini-lo fisicamente não invalida eu dizer que é um planeta kármico, se for o caso. Então as refutações são idiotas, é como se eu dissesse: "A maçã é o fruto proibido". E aí vem o biólogo e fala: "Não, a maçã é uma fruta redonda e vermelha". Que bela refutação, né. Mas é assim, o ser humano academicamente, cientificamente age. Eu estive dentro da academia, eu sei como é, idiota, muitas coisas. As pessoas sentam em cima de erros, de falácias, e ninguém tira porque é academia. E você quer o diploma para trabalhar, para poder, é isso, tá, mais ou menos. Então, nessa ilusão, o indivíduo morre. Meu avô morreu. Onde que ele nasceu? Ele nasceu de novo? Ele é meu avô? Ele responde por Alfredo, que era o nome de batismo, e o nome de família, ele carrega? Hum, será? Correia Pinto. Ele era conhecido como senhor Correia Pinto, mas ele era Alfredo, de batismo. E lá no astral, eu chamo Alfredo, ou eu chamo senhor Correia Pinto. Bom, Correia Pinto vai ter trocentos, né. E Alfredo idem. Como é que fica isso? Como que eu entro em contato? Qual é o critério? E já se passou 60, 65, 66 anos da morte do meu avô. Ainda está lá como meu avô de forma que eu possa reconhecê-lo? Olá, vovô. Com a mesma forma, tudo? Novo ou velho? Então ele fica velho para poder reconhecer. Então a energia fica velha. E ela fica somente com o último momento dessa forma. Eu estou aqui questionando muita coisa com você, que quer entender o plano astral, e eu trago aquilo que eu vi, que não existe isso, que tem representação, que tem plasticidade, que eu invento o rosto que eu quiser. Se lá aquela energia quiser plasmar um extraterrestre na tua cara e conversar com você, vai fazer para te enganar. E não é todo mundo que está nesse mesmo plano aqui, que você só contata isso aqui. Para você contatar planos superiores, espíritos de luz, você tem que ser um espírito de luz, um ser superior. E ele contatou médiuns, e aqui são médiuns comuns, não endeusa, não santifica, porque não tem nada a ver. Chico, com toda a sua vaidade, com toda a sua seu orgulho, com todo o seu egoísmo e com toda a sua, benevolência, com toda a sua caridade, tudo junto e misturado. E assim, o indivíduo morre e já tem 2 querendo falar com ele, pra dizer: "Ó, eu sou porta-voz daquele que famoso", porque se eu sou porta-voz de alguém famoso, olha meu status. E ninguém fala com o espírito comum, porque aí os espíritos comuns são obsessores. E por que os espíritos que mais falam não são obsessores? E como é que você vai saber quem é? E tem estudos mostrando
essa forma, né, que seria a cópia, né, que eles chamam de duplo etérico, que seria uma cópia energética, ela se desfaz, porque tem um tempo e um prazo, porque o astral, sendo quarta dimensão, é tempo. E esse tempo, que é só no presente, acabou com todo o passado, acabou. Então o que eu contato? O que eu vejo? Com quem eu falo? Já vieram me dizer: "Ah, se a pessoa teve EQM, saiu e ela diz que falou com Jesus Cristo, ela falou, mal não fez". Poxa, Jesus Cristo no astral? Fazendo o quê? Dando voltinha? Fazendo rolé? Que nem uns e outros que ficam aí na rede falando: "Vamos dar um rolé no astral?". Não tem lugar melhor para ir? Se a gente for considerar um avatar com Jesus Cristo, obviamente, seja ele uma emanação, um ser superior, eu não vou afirmar aqui, eu já disse, os meus estudos, as minhas afirmações são para a minha mentoria. Aqui eu trago o questionamento, a indagação, para você se libertar de um sistema que te oprime. Para você não acreditar em tudo que te falam e não levar gato por lebre. Para eu afirmar algo, eu afirmo depois de verificar, estudar e até o momento, é isso assim, assim. Até onde eu consigo alcançar, é isso, isso, isso. Mas com certeza não é essa salada que está aí. Então, assim, tem sexo no astral? Não. Tem comida no astral? Não. Tem bebida no astral? Não. Tem droga no astral? Não. Então, o que eles estão fazendo? Quando uma determinada pessoa disse que você teve um acidente, estava no hospital, teve uma EQM, e não sei onde que esse hospital ficava, eu sei que era por São Paulo, e logo, quadros depois, era uma tal da Cracolândia. E ela viu seres no chão, humanos, misturado, que você vê tudo junto, porque está no mesmo nível vibracional. Esse astral é muito cópia daqui, mas no sentido energético. Então ela viu que tinha pessoas que se drogavam, mas tinham seres em cima que não eram humanos, que estavam s aspirando o quê? A droga? Não, a energia que o indivíduo produzia. Ele estava vivendo acoplado, com uma espécie de simbiose. Um parasita, que para o espiritismo são os obsessores. Mas o indivíduo está permitindo, tem que ter afinidade. Não existe uma pessoa que esteja fazendo tudo bem, tudo certo, não sei o quê, e que tem obsessor. O obsessor, ele, né, vamos chamar assim esses seres, né, que colam negativamente em você, eles corroboram, eles comungam da mesma energia que você produz e que você é consciente ou não. Você produz raiva o tempo todo. Você tem raiva, da política, você tem raiva do patrão, você tem raiva de não sei quem, você tem raiva do carinha que te fechou no trânsito, então cola. Aquilo aumenta. Por quê? Porque no que cola, ele quer mais. Ele quer mais, qualquer coisinha, ele vai provocar, você não é consciente, né, existem centros seus que estão abertos, próprios para isso, porque você tem um corpo energético, o corpo físico está fechado, né, só com os buraquinhos aqui. Mas corpo energético não. E você vai abrindo com droga, com álcool, com irritações, com ódios, com essas coisas muito densas vão meio que dissolvendo e abrindo, né, teu campo para uma energia muito ruim. Da mesma maneira como se faz o movimento contrário, né, você vai abrir noutra direção, noutra vibração, noutra faixa de onda vibratória, e aí você vai atrair outro tipo de contato. Mas não tem essa correspondência do seu Alfredo Correia Pinto continuar a vida inteira Alfredo Correia Pinto lá no astral, ou mesmo nascer como homem novamente, porque ele é um homem, como já afirmaram que há sexo, não tem sexo, o sexo é somente do corpo, porque a raça é sexuada para produzir, macho e fêmea produz filhote.
Independente, gente, de como a pessoa usa, a sexualidade não para procriação, né, para o prazer, para o orgasmo, orgasticamente, né, dopaminergicamente, aí com quem ou como faz, diz respeito a ela. Ela que vai dar conta disso. Certo, se errado, se bom, se ruim, se prejudicou, se não, quem responde? Eu? Eu que vou responder se uma mulher não quer mais ser mulher, se uma mulher quer ser homem, se o homem quer ser mulher, se isso e aquilo, se que 2 homens estão juntos, se 2 mulheres estão juntas, sou eu? Não. Eu que tenho que responder para você também? Aceitar e dizer: "Não, não, no astral permite sim"? Hum? Independente do que você fez, criatura. Faz o que quiseres, mas vai ter que dar conta de todos os teus atos. Atos, palavras, intenções, omissões, são tuas assinaturas. E é isso que você vai dar conta, gostando ou não. Então é aqui que eu chego. Uma vida foi interrompida. Houve um acidente, houve um assassinato, houve um erro médico. Esta vida, ela tem, por lei, o direito de retornar em até 7 anos. Esta vida, igual, no mesmo lugar, depender do indivíduo e dos seres que lidam com isso. Mas que volta, volta. Rápido. E muitas vezes volta com consciência. Por isso, há relatos, desse processo, diversos também, só que se falam menos na rede, por isso ninguém ainda falou. Mas os geniozinhos foram seres interrompidos no seu processo e que voltaram rápido, porque a consciência permanece ainda naquela forma, porque tem um tempo para se degradar, em relação ao tempo da Terra. Estou tentando ser o mais lógico possível, mais lógico isso só desenhando, tá, eu não estou com possibilidade de desenhar aqui, eu já dei aulão, né, desenhando, eu vou tentar, fazer de outra forma. Então, quando ocorre essas interrupções, o retorno é rápido. E quem tira a vida? Como fica? Bom, se não tiver uma pena de morte aqui, a pessoa vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar presa, tal, 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 mas ele é responsável quando passa. E quem faz apologia da morte? "Ah, tem que matar mesmo, não sei o quê, bandido bom é bandido morto", ou então, "Aquele cara era um ódio", e começam a colocar rótulos, né, hoje são xingamentos que a pessoa nem sabe o que é, o nazista, o fascista, o nazista é é uma coisa séria, né, e tem gente falando o oposto. A gente não tem 100 anos, isso aí é dado histórico. O nazismo tem a ver com o holocausto, que hoje está se pedindo. Pessoas que dizem que não são nazistas. E quem defende o o mesmo que sofreu o holocausto, quem defende mais um holocausto, não é o nazista, e quem não quer que isso aconteça é nazista, quer dizer, está completamente louco, porque esse revisionismo histórico não acadêmico, idiota, ideológico, midiático, está confundindo a cabeça das pessoas que não têm a coragem mais de abrir um livro de história, e ainda quando você abre o livro e diz assim: "Isto é uma história burguesa, fascista, não sei o que, não sei o que lá, que agora inventamos uma nova maneira de fazer a história do meu umbigo, sujo, fedorento, profundo e escuro". É muito sério isso que está acontecendo, e poucas pessoas falam disso. Então, há um lugar que a gente acessa de pessoas que fazem essas apologias, como o tal jornalista que eu citei, o tal do Peninha,
que não é historiador, tá, gente, ele é um jornalista, comunicador e tem uma responsabilidade, principalmente porque ele está o tempo todo querendo aparecer na mídia. Ora, o ego dele não cabe dentro daquele corpo que já é grande, o ego dele vai para além. E eu digo que eu o conheci, porque eu trouxe como escritor, né, jornalisticamente fazendo uma história do Brasil, uma revisão, e acabou que na feira do livro ele nem pôde falar com os jovens, porque ele se passa na linguagem de uma maneira que não precisa não ser acadêmico para não falar palavrão, não precisa, basta você ter educação. Então ele mostra que é uma pessoa sem formação, sem educação, sem travas, sabe, ele fala o que ele quer e ele baixa o nível. Se baixa o nível, nós estamos falando de outra coisa, não de conhecimento. Ninguém vai levar a sério um conhecimento cheio de palavras chulas. Não sei por que seria conhecimento. Porque a palavra chula, ela já é uma hipertrofia de um recalque, de uma inveja, de um ódio contido, por isso que eu uso a palavra chula. Eu bati no co tô com raiva, eu bati o pé, tá doendo, aí eu falo um palavrão. Agora, você sair falando um monte de palavrão à toa, então o ódio tá dentro de você, o recalque tá dentro de você, hã, a inveja tá dentro de você, de historiadores verdadeiros, de pessoas que contaram história, documentada e você não teve acesso, então você se acha um sei lá o quê, um Zé Mané, e aí com raiva você detrata os outros. Porque essa é a linguagem chula para isso. O xingamento, né, os rótulozinhos, isto é isso, isto é aquilo, taxista, eh, à toa, e por aí vai. Então aqueles que incitam a violência, aqueles que como comunicadores têm responsabilidade sim, por quê? Porque fala para uma massa heterogênea. Não é uma massa de pessoas que vão dar um desconto, não são massas de pessoas que às vezes conhecem, é uma massa que a gente chama de massa ignara, a massa vasta, que escuta rádio, que escuta o rádio, que escuta televisão, né, como a gente sabe, cultura de massa. Então você é responsável. "Ah, mas não somos responsáveis pela interpretação que as pessoas dão". Não precisa de interpretação quando você fala que morra. Precisa? "Ah, eu falei isso querendo dizer aquilo", então diga aquilo e não isso. Simples assim. Como professora de português, eu sempre disse isso aos meus alunos, quando eu corrigia a redação, ele: "Mas aqui eu quis dizer", eu falei: "Se você quis dizer, corta isso aqui e escreva isso que você está querendo dizer aqui". É assim que se corrige, é assim que se ensina, é assim que se faz. Se eu quero dizer algo, este algo estou dizendo. Não estou querendo que você adivinhe o que está na minha cabeça, isso seria idiota. Como que eu vou querer que você adivinhe exatamente o que eu estou pensando pelas palavras que eu falei? Então, ah, há um desafio que a gente lê até em alguns mapas na tarde, que tem os desafios, né, da história transdimensional, uns chamam de kármico, né, kármico porque agiu, deu consequência e agora você retorna para desfazer essa consequência. É nesse sentido, não tem castigo, né, você fez, você desfaz. É complicado isso? É maldade isso? É punição? Você fez errado, agora você vai lá e desfaz e faz de novo. Então, os que incitam a violência, os assassinatos, às vezes até que promovem isso, como o reverendo Jim Jones. Ele estava dentro do campo da espiritualidade, ele é um reverendo, e 900 pessoas morreram junto com ele, porque ele prometendo o paraíso, um comunismo religioso, inventou um monte de coisa, ele começou a ficar paranoico, começou a dizer que ia ser invadido, que
estavam atrás dele, porque ele estava querendo, salvar pessoas e dar o paraíso na terra e todos tomaram cianureto. Foi uma coisa muito terrível, tá. E no Quênia também, 80 pessoas cometeram suicídio, né, por seita. A interpretação, a indução, o e essas pessoas são responsabilizadas quando morrem, claro. Ficam num lugar bom? Não, é denso, é pesado, é escuro. Faz uma experiência para você ver. Então nesse templo do povo aqui na Guiana, que esse Jim Jones veio, uma coisa pavorosa, foi um dos maiores, tá, coletivamente. Então teve esse no Quênia, teve no Texas, onde 79 pessoas morreram, David Koresh. Então há seitas que fazem isso, as que são noticiadas, outras nem são noticiadas, né. E é por isto que as teorias de conspiração, tá, são prejudiciais. Isso ninguém persegue como fake news. Acha que são liberdade de expressão, as pessoas que exageram um pouco nessas liberdades. Há uma liberdade, mas para você dar essa liberdade, você tem que responsabilizar. "Olha, se acontecer alguma coisa, você é responsável". "Ah, eu não". "Sim, você é". Porque nessa seita no Texas, havia a mistura de textos bíblicos com OVNIs e ideias de extraterrestres, e para ele, esse David Koresh, Jesus Cristo era um extraterrestre que estaria numa determinada nave, e em 1997 já estava chegando o ano 2000, que era o tal do fim do mundo, o bug, também tecnológico e tal, e aí ele inclusive ele era da igreja do Advento adventista, uma linha do adventista, né, Advento de Cristo, Jesus era extraterrestre, 39 pessoas foram envenenadas junto com ele no Texas, Marshall Applewhite, o nome da criatura, né. Então todos são dados, se vocês colocarem na Wikipedia. Hoje você pode lutar mais do que a Wikipedia, você vai nem para o Google, o Google tem muito patrocínio, né, mas tem lá o de cara lá o Gemini, mas você pode procurar o Gemini propriamente dito, né, inteligências artificiais que vão percorrer, não só a rede, mas os livros todos que conseguiram colocar, claro, não foi toda a biblioteca, mas colocaram um bom arcabouço que pode responder a você, e já estava na própria Wikipedia, né, esse caso de seitas que levam a suicídio com realização. Como fica no astral? Como fica uma criatura dessa? Há como dar conta de 900 vidas ceifadas pela minha ideia idiota de Deus, de religião? É possível isso? Não é que tenha castigo, gente, não é que tenha perdão ou castigo, não se trata disso. Se trata de responder. Entende por que que o sistema, né, monoteísta, de castigo, de punição é mais fácil de aceitar? Entende? Então, o vai para o inferno e ali paga, como fosse a cadeia, né? Ah, ótimo. Será? Para quem vê de fora, né? Mas para quem está lá não, né? Então, quando um comunicador faz uma apologia dessa, e ele não é a primeira. A questão é que você vai buscar na rede, e hoje é fácil de buscar os discursos, né, você tem que
Se você for esperto, quiser falar besteira, você tem que ir apagando tudo atrás. Não, não, não falei. Não, não, não falei. Mas tem sempre alguém para copiar. Você botou na rede, tem sempre alguém para copiar. É, responsabilização vem aí. Talvez a gente precisasse exatamente isso para começar a ter responsabilidade pelo que fala, pelo que apregou, porque pelo que leva as pessoas a acreditar. Então você tira a educação das pessoas, tira os livros, tira, a língua portuguesa ou materna, né, aqui no caso é portuguesa e no resto aí das Américas o espanhol e nos Estados Unidos se tira o inglês, pra fazer uma cultura de massa, você tira o entendimento, você tira o conteúdo histórico, geográfico, a reflexão, e aí joga uma ideia dessa. E acha que não vai pegar? Acha que não vai ter um louco, como já aconteceu, do o candidato, né, à presidência que foi tomou facada, o outro lá que tomou um tiro, passou raspando, eh, gente, o tais homem-bombas, o cara entrar em escola, sair matando todo mundo, vai lá num andar não sei da onde, vai sai matando todo mundo, o que que é aquilo? Ele escutou narrativas, não é só ele sozinho. Ele é formado por narrativas e não tem a contranarrativa para fazer ele pesar, porque o sistema esconde, manipula. Se a gente for levantar a realidade do mundo sobre essa questão que o pessoal está, polemizando, se é tão geral assim, se é tão a mídia faz um eco absurdo sobre a formiga, se ela quiser. Se ela quiser transformar uma formiga saúva, a mídia, no ser mais hediondo ou mais venenoso, você vai ver uma comoção em todo o planeta e vai ter, campanhas para se acabar com a saúde. Eu aposto, ó. Se a mídia pegar um tema e demonizá-lo em eco e uma copia a outra, por que uma copia a outra? Porque só são 13 famílias por trás, bilionários manipulando isto. A mesma pessoa, ela tem uma rede de mídia, então ela fala aqui, ela só muda o tipo de linguagem, mais agressivo, menos agressivo, mais infantil, mais documentado e com documentos falsos, ela só faz isso, e ela joga. Fora que eu vejo assim, a minha opinião, eu acho que esses bilionários, trilionários, que já estão no poder desde o século XIX, né, e vai passando de pai para filho, de pai para filho, eles não têm problemas, eles não têm dificuldades, eles são os coitados privilegiados e ricos, não sabem o que fazer, não sabem fazer o bem, e com a sua cabeça torpe, vaidosa, orgulhosa, porque afinal de contas sou um privilegiado, eu vou usar o ser humano como marionete, meu brinquedinho. Eu não quero mais brincar com o videogame, com o brinquedo, eu quero brincar com as pessoas, eu quero fazer, o tabuleiro da terra como o War, aquele jogo, ao vivo e a cores. Muito mais emocionante. Como o pessoal diz, um reality. Não é isso que o pessoal cultiva? Reality no Big Brother, reality na fazenda, reality na selva, reality não sei mais aonde, que é a coisa mais idiota, é a massa acreditar em reality. Não tem nenhum nada real ali. É tudo com ponto programado, com uma equipe imensa atrás para se acontecer alguma coisa, uma interferência na hora. Onde que é isso é realidade? A sua vida é uma realidade, a minha é uma realidade. O reality não é uma realidade. O reality é a maior ficção idiota que eu já vi na minha vida. Que nem realismo aquilo é. É encenação canastrona, torpe, que não tem história, não tem programa, e cada um quer aparecer mais do que o outro.
Então é isso que se faz. Então ele olha para o tabuleiro dele e vê conflito ali. Ah, essas pessoas compraram ideia, estão querendo salvar aquele. Eles vão salvar, não vão. Aí ele manipula aqui e esse povo aqui se levanta e combate ali. Olha que diversão. Pessoas doentes, almas doentes. E vão dar conta também igual, em todos os níveis. Do outro lado não tem dinheiro, não tem bilionário. Como não tem sexo, como não tem comida. Então dizer que existe um nosso lar onde tem comidinha, suquinho e caldinho, é invencionice. E é isso que dá mais, que se tem comida, tem ônibus, né, tem hospital, para quê? Tem lugar para dormir, para quê? Não tem gente, não existe. Montar isto é como montar, ou como já montaram na Idade Média, como que funcionava Deus, o céu, o inferno, o capetinha com seus caldeirões. É a mesma coisa, é medieval essa mentalidade. Ou seja, estamos vivendo na Idade Média tecnológica. Não por causa da tecnologia, uma tecnologia, mas com um ser humano medieval, retrocedendo, coletivamente. E no astral, inferior, deve estar pesando agora já na Terra, porque tem que fazer isto ascender e subir. Mas, estamos no fim, né? Uma fase de transição. Com certeza a transição não tem nada a ver com 2030, 2043, 2045, porque não é o ser humano bilionário, dono do mundo, ou que se acha dono do mundo, que determina. Com certeza não. Ele tenta. Vai tentar até o fim, mas não é. Agora, tanto quanto um número maior de pessoas permite. É isso. Não para insurgir, para pensar. E simplesmente ignorar e fazer a sua vida. Para sair do sistema, eu não preciso me insurgir contra ele. Eu simplesmente olho: "Ah, é assim? Passou. Eu tenho aqui o meu jeito, a minha vida, meus contatos. Minha vida ordinária, ela é extraordinária, porque somente responderei pela minha vida, e cada um igual. Mas se você se deixou levar, você não viveu a sua vida, se deixou levar, não tem como acusar, porque você também deixou, por preguiça, por inércia, por sei lá, qualquer coisa, por conveniência. Então, sim, no astral há muitos seres sem personalidade, porque a personalidade é daqui. Sem nome, o nome é daqui. Tanto é que quando a pessoa nasce, o pai e a mãe colocam o nome, né. E tantos nomes você já teve, inclusive o gênero. Então não tem minha alma era feminina, eu nasci no corpo de homem. Eu já várias pessoas já deram conta de que em encarnações e encarnações nasceram homem e nasceram mulher. Com vida de homem interrompida, com vida de mulher interrompida ou não. São experiências do masculino e feminino que precisamos ter aqui. Então não inventa moda. É isso, é simples. A existência é muito mais simples do que vocês possam imaginar, tanto aqui quanto fora daqui. Quem complica é o ser humano, insatisfeito, enlouquecido. Não se bloqueia, vivente, porque a lei é uma só, de responsabilidade. Até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.